hoje, né? Todos juntos, já fiquei sabendo. Já. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Bom, vou fazer um resuminho, então, do que a gente viu até hoje, para dar uma situada para a Isabela, também para o Gustavo, que não apareceu aula passada, que a gente estava fazendo aquela dinâmica de aula no YouTube, e agora a gente mudou para essas aulas que a gente consegue conversar, aulas no Zoom. Então, vou só dar uma passadinha rápida aqui em tudo. Depois, quem tiver dúvidas, Isabela, todas as nossas aulas estão lá no YouTube e todos os links estão no portal. Depois eu passo para você tudo direitinho no WhatsApp também, para você ter, tá bom? Tá bom. Aí a gente vai conversando para você recuperar essas aulas perdidas, que são poucas, que a gente começou o segundo bimestre agora. Então tá bem tranquilo ainda. Aí eu passo as atividades também que ficaram para trás, que também não são muitas. Aí a gente vai se habituando, tá bom? Eu já volto, vou pegar o carregador, peraí. Tá bom. Tinha que ser o Pedro, né? Ó, Normal dele. o sumário da nossa apostila até a prova mensal é esse daqui, que a gente vai ver tudo até a prova mensal, que é a unidade 3, que vai falar sobre a diversidade dos ambientes. Então, o tema 1, que é ecossistema, bioma e domínios morfoclimáticos, que a gente falou na primeira aula. Aí o tema 2, diversidade de biomas no mundo, que a gente já falou também. E a gente entraria hoje, então, no tema 3, diversidade de biomas no Brasil. Bom, então, o tema 1 a gente falou das camadas, das 4 camadas esféricas do planeta, que elas são interligadas, né? A litosfera, que é referente à parte de rochas, de um ambiente sólido, né? Epa, cadê minha setinha? Aqui. A hidrosfera, que é relativa à água, a atmosfera, que é relativa às camadas de ar, e a biosfera, que engloba todas elas e toda forma de vida também e as interações entre elas. A gente falou também o que era ecossistema, né? Que é um conjunto formado por componentes vivos e não vivos. Aí a gente classificou os componentes vivos como todos os seres vivos, né? Micro-organismos, plantas, animais, enfim. E os componentes não vivos, que é temperatura, calor, água, a parte mineral do solo e outros componentes, que a gente chama aqui de componentes físico-químicos, que vocês estão na frente e não estão vendo. Agora, a gente falou também sobre a relação entre esses seres vivos, né? Que a gente falou bastante no primeiro semestre sobre teia e cadeia alimentar. Então, a gente falou dessa relação dos seres. A gente falou também o que era habitat, que é um conjunto de locais de um ecossistema em que o organismo pode ser encontrado. Então, é onde ele vive, onde ele se reproduz, onde ele se alimenta. E falamos sobre os biomas existentes no mundo inteiro, que a gente falou, a gente detalhou eles na aula 2. E os biomas dos continentais brasileiros, que a gente vai começar a falar hoje. A gente falou também dos domínios morfoclimáticos, biomas. E entramos no tema 2, que foi os biomas do mundo. Nós Pedro, não você falou vamos alguma coisa? corrigir a atividade lá? Oi? Era Nós pra não ter vamos enviado. corrigir a atividade? Não entendi. Se a gente vai corrigir a atividade? É. Vocês vão me mandar a atividade pelo portal, né? Já mandaram? Já colocaram? Já. Eu já Ainda fiz, não. professora, mas eu não consegui mandar. Não, Também é que eu não mandei. achei minha apostila. Tá, então vocês mandem lá na atividade depois. Eu coloquei o prazo lá até 18h30 para receber a atividade, tá bom? Tá bom. Bom, daí a gente falou dos biomas do mundo, caracterizamos cada um, a tundra, a taiga, a floresta temperada, floresta tropical, tudo isso tá lá no YouTube. Se vocês quiserem ver e revisar, também tá na apostila, e qualquer dúvida vocês me escrevam. Pradarias, savanas, o deserto. E agora a gente vai entrar no tema 3, que é a diversidade de biomas no Brasil. Então, nós vamos especificar os biomas do nosso país. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês tiveram dúvida nos exercícios? Foi tranquilo? Não. Não. Tudo certo? Professora, eu só não entendi sobre a Mata Atlântica. A gente não Tipo, falou as ainda, a gente vai falar especificações hoje. dela. Ah, tá. Beleza. Vai entrar nos biomas brasileiros hoje. Até agora a gente falou sobre os biomas mundiais. Agora que a gente vai entrar nos brasileiros,
E daí a gente vai falar hoje mesmo sobre a floresta da Mata Atlântica. A gente vai falar Amazônia, Mata Atlântica e Caatinga hoje. Vamos nos restringir a essas três, porque tem bastante coisa de cada bioma. Aí depois na próxima aula a gente fala sobre os outros. Mais alguma dúvida? Não. Então tá bom. Então vamos seguir. Então aqui tem os biomas existentes no nosso país, né? A Amazônia, a Mata Atlântica, que é onde a gente vive aqui, né? A Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e o Pampa. Então vamos falar sobre a Mata Atlântica, que vai ser o nosso primeiro bioma. Então aqui eu coloquei uma imagem que isola a Mata Atlântica dos outros, né? Para vocês verem exatamente em quais estados a Mata Atlântica pega, né? Que é toda essa costa aqui do oceano. E a gente vai entrar na Mata Atlântica propriamente dita. Eu acho que eu vou fechar vocês. É o quê? Assim, ó. Vocês estavam todos aparecendo. Vocês estavam vendo, né? Vocês aqui? Sim. Então, agora eu fechei em um só. Só quem fala vai aparecer aqui para mim. Que top, hein? Bom, então vamos lá. Vamos entrar no primeiro bioma nosso, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela é uma das regiões com maior biodiversidade do mundo. O que isso significa? Que ela tem uma das maiores diversidades de vida, tanto de plantas quanto de animais. Então, e a gente tem muitas plantas e animais endêmicos na Mata Atlântica. Vocês sabem o que significa serem endêmicos? Eu não, Deus o livre. Não sei também, não. Não. Significa que eles são espécies que ocorrem exclusivamente em uma determinada região geográfica. Então, essas plantas que são endêmicas, esses animais que são endêmicos, eles existem só numa determinada região. Então, como aqui a gente está falando da Mata Atlântica, essas espécies, elas existem apenas na Mata Atlântica. Então, quando a gente fala de desmatamento, de queimadas, que a gente tem extinções, é porque essas plantas e esses animais só ocorrem naquele lugar. Então, se acabar naquele lugar, acaba no mundo inteiro. Então, são plantas e animais endêmicos, que só tem em uma determinada região. Então, aqui na região da Mata Atlântica, tem muitas plantas e animais que são endêmicos. E a Mata Atlântica, ela tem um clima muito quente e chuvoso. Como vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei uma imagem para vocês do Rio de Janeiro. Vocês conseguem ver o Cristo aqui bem pequenininho? Sim. Aqui é uma imagem da Mata Atlântica que entra aqui um pouquinho também na cidade, né? Então, como vocês podem ver, ela é bem densa. Sim. Para viver na Mata Atlântica, tanto as plantas quanto os animais, todos os seres vivos, precisam de adaptações para viver ali. Como vocês viram nos biomas que eu falei sobre o mundo, os animais tinham adaptações, aqueles que viviam em regiões mais frias tinham uma pelagem maior, se escondiam em buracos e tal, então eles tinham várias adaptações para viver naquele ambiente. Então, na Mata Atlântica também não vai ser diferente. As adaptações dos seres vivos nessa região é porque eles têm uma forte competição de luz e espaço. Então, o que isso quer dizer? Imagina você tá lá, uma plantinha pequena, no meio de um monte de árvore gigantesca. Você não tem nem luz e nem espaço para viver ali. Então, você precisa ir se adaptando, tá? Então, tem forte competição. As folhas das plantas que ficam lá mais embaixo, que precisam ficar competindo com as árvores maiores, elas têm folhas maiores. Por quê? Porque daí elas conseguem absorver mais luz. Então, as folhas delas são bem maiores. Isso é um tipo de adaptação. Muitas plantas também têm caules bem finos e longos, porque daí, como elas têm caules longos, elas conseguem acessar a luz do sol, porque ela é longa. Então, ela consegue chegar lá em cima, aqui como eu coloquei aqui na imagem para vocês, elas conseguem acessar a luz do sol aqui, ó. Tá vendo essa daqui? Vocês conseguem ver meu mouse, né? Sim. Sim. Então, aqui, ó, eu tô circulando aqui para vocês uma árvore que ela tem um caule fino e ela é bem longa, tá vendo? Porque ela consegue sair dessa região aqui, que tem um monte de árvore, e ela consegue pegar a luz do sol. Então, ela consegue
ter essa energia para fazer a fotossíntese e depois se alimentar, tá bom? Sim. A Mata Atlântica, outras adaptações que os seres vivos têm, é que lá tem muitas chuvas, então eles precisam se adaptar a isso. Então tem muitas enchentes, quando chove, o solo fica muito úmido, a floresta é muito úmida, então tem muito musgos e pteridófitas, que são plantas que são menores e que precisam de um ambiente muito úmido para existir. Então por isso que elas existem lá, porque lá tem muitas chuvas e muito úmido. Lá eu digo aqui, né, que a gente vive num ambiente de Mata Atlântica, mas é onde a floresta é mais densa, né? Que aqui agora a gente já desmatou tudo. Outra coisa também é a facilidade de escoamento da água. Então, tem folhas que são mais inclinadas. Eu coloquei essa imagem aqui justamente para vocês verem, ó. Que tem folhas que são inclinadas para baixo, justamente para fazer o escoamento dessa água, que é uma outra adaptação também para elas poderem viver, porque senão ia ficar muita água acumulada ali em cima da folha. E também algumas plantas, ó, essa aqui, por exemplo, vocês podem ver, ela até brilha, né? O que o Pedro tá pedindo aqui? Tá pedindo pra, sei lá, desmontar aí você. Pedro, tá aqui? Pedro? Pedro saiu? Morto. Deixa eu ver aqui. Acho que eu coloquei ele de volta agora. Pedro? Ele tá conectando o áudio. O áudio dele tá Eu acho que ele caiu. Conectou. Foi. Pedro, você caiu? Caí. Doeu? Pena que não caiu no chão. Quebrou outro braço. Nossa, professora, você revolucionou o gênero da comédia. Você já Ô, Pedro, até onde você escutou o que eu falei? Até as chuvas frequentes. Até o quê? Chuvas frequentes e o sol ficar úmido. Ah, então você caiu agora. Então tá tranquilo, você não perdeu muita coisa. Eu só falei que as chuvas eram frequentes, por isso que tinha muitas moscas e pteridófitas, que eles vivem em ambientes úmidos. Gente, grita aí se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Porque eu vou falando aqui e eu não consigo ver vocês todos, vocês estão fazendo cara de que tá entendendo, que não tá entendendo. Então vocês gritam aí. Não precisa gritar. Oi? Não precisa gritar, senão assusta os vizinhos. Grita porque seu áudio tá baixo, inclusive. Tá baixo? Tava, agora ficou bom. Beleza, vou falar assim. Eu não falei para vocês aqui no áudio anterior sobre as epífitas, né? Eu acho que eu pulei as epífitas. Plantas epífitas são plantas que vão se escalando nos troncos de outras árvores também, porque daí elas conseguem ficar, elas crescem no tronco de outras árvores, então elas vão ficar mais próximas das copas. É fácil. É só você prestar atenção e ir relacionando o nome com as coisas. Então elas elas vão se agarrando no tronco das árvores para elas conseguirem chegar no topo das outras árvores também. Para elas poderem pegar essa luz também, para elas poderem fazer fotossíntese. Bom, então aqui... Oi. Você ouviu meu grito? Ouvi. Não. Tá, ó, posso fazer uma pergunta? Estava gritando à toa, mas fala. Mas você que põe a regra, depois fica confuso ainda, pelo amor. Ó, como que uma planta consegue sobreviver se não tem luz? A água. É que às vezes ela não tem luz direta, mas muitas plantas precisam de pouquíssima luz para viver. Então ela só se adapta. Oi? Então ela só se adapta. Elas vão se adaptando. Tem plantas que não se adaptam e morrem. Ou tem plantas que vão se adaptando e vão conseguindo sobreviver, que são essas adaptações que eu tô falando aqui. Essas epífitas, por exemplo, elas desenvolveram uma habilidade para poder chegar lá no topo e ter luz direta do sol. Mas luz do sol tem em muitos lugares, né? Os musgos, por exemplo, não precisam de luz, eles só precisam de um ambiente mais úmido. Precisam de pouca luz, né? Porque luz todos precisam para fazer fotossíntese. Ele precisa Como assim, igual eu? Você precisa de chiclete toda hora. Se o chiclete acabar na quarentena, você vai ter que se adaptar a ficar trancado de casa sem chiclete. Mais ou menos Concordo. isso. Vamos voltar para aula. Outras adaptações dos seres vivos
para a Mata Atlântica. Eu coloquei aqui essa imagem também proposital, para vocês verem aqui uma enorme quantidade de galhos e folhas aqui no solo. Então, como é uma floresta muito densa, então essas folhas, esses galhos caem com muita frequência. Ó, tem um monte de galho aqui, galho caindo. Então, esse chão sempre fica com muitas folhas e muitos galhos. E nisso tem os seres decompositores ali também. Então, tem uma enorme quantidade de seres decompositores que eles vão decompondo essa matéria orgânica. E muitos répteis e anfíbios, eles também possuem adaptações para viver no meio dessas folhas e desses galhos. Então, essas adaptações podem ser até de cor, eles podem ter cores parecidas com essas folhas, com esses galhos, para eles poderem se camuflarem de predadores. Então, tem várias adaptações de vários seres diferentes para viver nesse ambiente. Ok? E ainda na Mata Atlântica... Oi? Professora, como que eles conseguem mudar de cor? Tipo, como que eles conseguem ficar da cor do lugar? Tipo, se eles nascessem em outro bioma que tem uma cor diferente, eles fossem uma cor, como que eles iam ficar dessa cor aí? Seleção natural. Como assim? A partir da seleção natural, eles vão se adaptando e vão se mudando. As árvores, elas mudam mais facilmente, né, com essa seleção natural. Os animais é um pouco mais lento, mas eles vão, por exemplo, nasce aleatoriamente, porque vocês já estudaram no 6º ano, como que surgem os seres vivos, né? Então, todas mutações aleatórias. Vocês viram, não sei se vocês lembram, mas vocês viram. A gente viu isso até no começo do ano. Eu não. É verdade. Eu Lembra falei da festinha? Você lembra da festinha da sala, Sora? Eu levei até luz para vocês lá na sala, é verdade. Então, os seres, eles reproduzem, eles vão se mutando, né, de forma aleatória a partir da seleção natural. Então, as adaptações deles são feitas a partir do ambiente que ele vive. Então, por exemplo, nasce aleatoriamente um animal que tem uma pelagem que não é da cor das folhas, por exemplo, e um que é. Então, a partir de seleção natural, contando isso muitos anos, os que não são da cor, eles são mais predados, por exemplo. Então, os outros animais acham ele com mais facilidade e o outro se camufla. Então, ele vai adquirindo... a pelagem. Oi? Daí muda então... a pelagem. Isso, então eles vão se adaptando a partir da seleção natural e também muitos já têm essa pelagem naturalmente. Vão criando isso. E o camaleão, Sora? O que tem? Camaleão. Ele é que nem esses bichos? Por causa que ele se adapta. O camaleão, ele tem uma adaptação que o organismo dele... Então, isso também é uma seleção natural do camaleão. Só que o camaleão, na vida dele inteira, ele consegue mudar e ir se adaptando aos ambientes, numa vida só. Isso que eu falei de seleção natural, são vários anos para ocorrer, entendeu? O do camaleão, não. O camaleão, ele consegue ele mesmo ir se adaptando aos diferentes ambientes que ele vive. Mas como que é essa adaptação? É tipo que nem nos desenhos na série mesmo, que tipo o bicho vira assim quase do nada? Ele vai mudando, ele tem essa capacidade, ele adquiriu essa capacidade conforme foi acontecendo as seleções. Ele consegue mudar e ir se adaptando. Não necessariamente ele fica igualzinho à cor que tá ali, mas ele tem essa capacidade de ir mudando de cor para poder se defender dos predadores. Não, eu sei, mas o camaleão é tipo rapidão? O que é rapidão para você? Ele é uma forma mais rápida de se adaptar em algum lugar. Daí, 5 segundos depois já tá da cor do lugar. Eu não sei se 5 segundos depois, eu não sei quanto tempo ele demora para se adaptar, mas não é questão de anos, mas é questão de minutos. Não é questão de... um único ser consegue ir se colocando em outros ambientes e se adaptando. Então, o camaleão é tipo... Isso é uma coisa legal para você pesquisar, Gustavo. Beleza, professora. O que você falou, Diego? Em vários anos, um animal tenta se adaptar a algum lugar, mas o camaleão faz isso em menos de um mês ou uma semana? Não, em alguns minutos, eu acho, gente. Vamos dar uma pesquisada? Mas, não. Vamos dar uma pesquisada no final da aula, para a gente não perder o raciocínio aqui, que eu já estava perdendo, tá vendo? A gente continua aqui e depois a gente pesquisa especificamente do camaleão, tá bom? Vamos.
Não vai. Pedro. Para finalizar, a Mata Atlântica, então. A Mata Atlântica ela é um bioma extremamente ameaçado. Então, 72% da nossa população brasileira, nós, seres humanos, vivemos no ambiente que seria a Mata Atlântica, mas não é mais, porque a gente devastou, né? Então, todo aquele ambiente lá que vocês viram nesse mapa aqui, ó, é ambiente de floresta amazônica, de Mata Atlântica, tá vendo? Todo esse ambiente aqui, tudo isso é Mata Atlântica. Contudo, nós desmatamos grande parte dessa floresta, então 72% da população brasileira vive no ambiente que era para ter essa Mata Atlântica. Originalmente, a Mata Atlântica ela ocupava 12% de todo o nosso território, só que desses 12% que ela ocupava, agora 28% só é preservada. Então, todo o resto da Mata Atlântica foi já devastada, mas 70% já foi desmatada. Por conta do nosso crescimento urbano, que como eu falei para vocês, a gente vive nessa região, então com o crescimento urbano a gente precisou né, desmatar toda essa porcentagem, né, para a gente poder construir cidades, também pela agropecuária, e daí é uma consequência desse desmatamento, as espécies endêmicas ameaçadas. Como eu falei para vocês, espécies endêmicas são espécies que são restritas de uma determinada região. Então, a gente desmatando e tirando esse ambiente, o habitat delas, elas perdem o ambiente delas e acabam morrendo. E até no desmatamento mesmo, né? Então, tem grande parte das espécies ameaçadas. Não só de animais, mas de vegetais também. E aqui eu coloquei essa parte da apostila para vocês. Isso é um recorte da apostila, que é a mata das araucárias, que a gente viu na outra aula também, de biomas mundiais. Ela se encontra aqui na Mata Atlântica, tá? Que é na região mais sul do país. Lá para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nos 3 países lá do sul, é onde se encontra a nossa Mata das Araucárias, que faz parte da Mata Atlântica. Beleza? Que daí tem essas características aqui, de temperaturas moderadas, chuvas concentradas no verão, inverno rigoroso. Então, no sul, a gente sabe que lá é mais frio, né? Olha, essa árvore parece a que você falou. O quê? Essa. Parece o quê? Que tem o tronco fino. Então, elas também precisam ser grandes para disputar, porque elas precisam de muita luz. Então, elas ficam disputando esse ambiente de luz. Bom, então, essa foi o nosso resuminho da Mata Atlântica. Agora, nós vamos falar da floresta amazônica, que está aqui no mapa para vocês, nessa região aqui do Brasil, mas ela também ocupa outros países. A floresta amazônica, então, ela tem a maior extensão do planeta, é a floresta que tem maior extensão de todo mundo, e ela ocupa 9 países. Só que a porcentagem maior de floresta amazônica é o Brasil, né? Como a gente pode ver aqui, tem grande porção aqui. E aqui em volta também tem em mais outros 9 países de floresta amazônica. Então, ela é muito, muito, muito grande. O calor é muito intenso lá, tem chuvas muito abundantes, então também é uma floresta muito úmida e tem uma vegetação exuberante. O que quer dizer isso? Que é uma vegetação que ela tem também muita diversidade e é muito grande. Então tem árvores com copas muito grandes e tudo mais, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, tá vendo? Tem muita árvore e tem muita, muita, muita extensão. Professora? Oi? Essa matéria vai ajudar bastante também em geografia, né? Então, eu estava conversando com a Lívia e ela realmente falou que vocês também vão ver biomas, né? Então, vocês vão conseguir realmente fazer esse link. Então, tudo que eu falar aqui, vocês conseguem relacionando com tudo que a Lívia fala lá e vice-versa. Então, tentem fazer essa relação também, que é legal, que daí vai complementando e vocês conseguem entender daí o bioma como um todo. Biomas novos. A relação que você fez, Gustavo. Outra coisa também é que a floresta amazônica ela tem uma imensa rede de rios, então tem muitas bacias e rios e afluentes
aqui dentro, por isso que eu até coloquei essa imagem para vocês, que já tem um rio aqui para vocês verem. Então, corresponde a uma grande reserva de água doce, porque tem muito rio, tá? E tem grande diversidade de animais também. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem da Mata Atlântica, para vocês verem aqui essa porcentagem de rios aqui, o quanto tem esse corte no solo aqui, ó, para poder suprir essa necessidade de água. Por isso que é uma região muito úmida, porque ela tem, e chove muito, né? Então, outra coisa também são as adaptações dos seres nessas regiões. Tem muitas inundações nessa região, eu coloquei aqui, né? Tem muitas inundações, então os seres eles precisam se adaptar a essas inundações. Como que eles fazem isso? Eles podem fugir, simplesmente sair. Eles sabem quando tem essas inundações, os animais sabem. Então, eles, nesses períodos de inundações, eles vão para outros lugares mais altos, que daí não ocorre essa inundação. Então, eles fogem dessa inundação. Outras coisas também que eles podem, as plantas, elas modificam o metabolismo e a anatomia dela, porque para elas ficarem, elas não têm como fugir, né? Elas não têm como sair correndo para lugares mais altos. Oi? Só que eu te mandei foi levantar a mão. Você tá vendo um emoji no meio da tela aí? De uma mãozinha Não tô, levantada? porque eu tô compartilhando tela com vocês, eu não vejo. Ai, que tristeza. Nem eu. Eu só vejo. Eu só queria falar que o Pedro tá fazendo um quadradinho graça. aqui quando vocês falam. Só isso. O que o É que Pedro eu tá queria falar fazendo? que o Pedro tá fazendo graça. Ele fica mandando um monte de like no negócio. Pedro. Pedro. O Pedro vai tomar bronca online. Eu? Meu Deus. Você vai ficar Vai de conseguir tomar suspensão bronca online. online, Pedro. É isso mesmo? Consegui um ser joinha. expulso da sala online. Olha que bonitinho. Vai. Eu vou ter que mandar você tomar uma água online. É um joinha. Ah, agora o apareceu. joinha. O do Pedro apareceu. É que não pode Nossa, falar que assim, tristeza. daí eu uso o joinha. Entendi. Então tá bom. Então eu vou supor que você tá sempre falando joinha, você não precisa ficar mandando. Aí quando você quiser falar alguma outra coisa, você fala. Aí vocês gritam, porque daí eu escuto vocês. Então, como eu estava falando, os animais e as plantas têm adaptações, né? As plantas, elas modificam o metabolismo delas e a anatomia delas para poder permanecer, né, nesses alagamentos. Então, quando tem esses períodos longos, como elas não conseguem sair correndo igual os animais, como eu falei, né? Para ir para outras regiões, esperar passar a inundação e voltar, essas plantas, elas criam adaptações para elas conseguirem viver imersas nesses períodos de chuva. E daí depois, quando sai a chuva, elas conseguem daí continuar vivendo. Beleza? Uhum. Alguma dúvida em relação a isso? Ah, Não. Então tá. O grito não funciona, senhor. Que coisa chata. Você gritou! Eu gritei. Eu achei que você estava falando que você tinha entendido. Grita de novo, então. Fala, Gustavo. Eu só queria dizer que eu escutei, Sora. Ô, professor, Apareceu aqui na minha tela. Obrigado por escolher o Zoom. Essa Sora, reunião não tem apareceu mais na minha tempo. tela também. Oi? Acabou de aparecer que acabou o tempo. Professor, Apareceu bora na minha tela fazer também, mas eu fechei. forca online, professor. Bora fazer forca. Nós estamos aqui ainda, gente. Como que acabou? Bora Bora fazer fazer forca forca online. Vamos Se colocar cair a o Batman ligação lá. de todo mundo, aí eu ligo de novo. Eu mando o link lá de novo no grupo, mas aí estamos aqui ainda, então acho que Daí tá tudo depois a certo. gente pode pesquisar do camaleão Sim. e fazer Depois uma Não, a forca gente vai online. fazer da forca do Batman. Ah, e a gente precisa decidir também o nosso trabalho bimestral depois. Aula que O que vem você a tá gente fala pensando? sobre isso, pra gente ver o vamos que nós fazer vamos sobre fazer de trabalho o bimestral. camaleão. Bora Fazer um fazer uma camaleão. maquete. Maquetes são legais. Como é que vocês vão me apresentar a Maquete maquete online? Maquete fazer do uma Brasil. maquete Daí online. a gente grava maquete, vai ficar bonito. Daí cada bioma assim, com as arvorezinhas, tudo 3D. Vamos terminar aqui a matéria, depois a gente continua então. E daí a gente fala sobre o camaleão e sobre o Quem trabalho concorda bimestral. com isso, dá joinha. Ó, então continuando aqui. A floresta amazônica, ela também é extremamente ameaçada, assim como a Mata Atlântica,
20% da floresta amazônica já foi desmatada. É uma extensão muito, muito grande de floresta amazônica. Então, 20% disso é uma porcentagem muito grande. E ela é desmatada, como eu coloquei aqui na foto para vocês, ó. A extração de madeira, por extração de madeira, que eu coloquei aqui, que vocês estão vendo, para mineração e também para agropecuária. Então, desmatam grandes extensões para poder colocar gado ali. Então, tem muitas leis no Brasil, as leis até que são, elas suprem a necessidade na medida do possível, só que o que falta é fiscalização. Então, a gente precisa de mais fiscalização para ver essa questão do desmatamento na floresta amazônica. Quem gritou? Eu. Fala, Gustavo. Professora, esse 20% que já foi desmatado é do Brasil ou é tipo, de todo mundo? Não, da floresta amazônica num todo. Nossa, num todo? É E, tipo, muito quanto, 20%, gente. É muito, 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 muito. Realmente. Imagina uma extensão do tamanho da floresta amazônica. Coloquem no mapa depois para vocês verem toda a extensão da floresta amazônica e tira 20% daquilo. É muita coisa. É uma extensão muito Pedro, grande. professora. Oi? O Pedro tá aí. Pedro Quê? tá onde? Agora eu tô vendo a cara do Pedro. Olha porque tá dormindo. quem fala aparece aqui. Pois Ele é. revelou. Fechamos, então, o bioma da floresta amazônica. Certo? Agora é o terceiro. Agora é o terceiro e último dessa aula. 3. Que nós vamos parar no Cerrado, porque tem esses 3 biomas, tem bastante informação. Então, a gente vai ver, para depois a gente conseguir entender tudo, sistematizar tudo na cabeça, a gente vai falar só sobre eles. Aí, na próxima aula, a gente vem com os outros. Senão, fica muita informação e vocês não entendem nada. E quando que é a próxima aula? Segunda-feira. A gente tem aula de segunda e quarta. Batman. Daí é no horário de aula normal. Horário de aula normal, sempre. No caso, tem que ver no calendário. Então, vamos falar Eu sobre o quero Cerrado, Batman. gente. O Cerrado, ele tá aqui no centro do nosso país e ele engloba todos esses estados. Então, o Cerrado também tem uma boa extensão. O Cerrado, ele tem várias características. Uma delas é que os verões são chuvosos e os invernos, não os inversos, os invernos são quentes. Deixa eu arrumar aqui. Escreveu errado, senhor? Pronto, escrevi inversos. Meus parabéns. Verões chuvosos e os invernos são secos. Então, o Cerrado, ele tem um grande tempo do ano dele, ele é seco. Então, ele é cortado por 3 bacias. Então, ele é cortado por muitos rios também, né? Pelas bacias, pelos rios, seus afluentes. Cortado pelas bacias do Rio Tocantins, São Francisco e Prata. E tem uma grande diversidade também. Dentre as savanas, que o Cerrado é caracterizado como uma savana, né? Que a gente viu na outra aula, os biomas mundiais, e o Cerrado está classificado como uma savana. Então, dentre as savanas, ela é a maior que existe, de extensão. Sim. Do mundo inteiro, né? Então, Só o do grande Brasil? problema do Cerrado... Oi? Só no Brasil, você diz? Ou... Eu não tô entendendo. Calma aí. Cerrado só no Brasil já é maior. Já é muito, muito grande. Isso. O Cerrado, na outra aula, não sei se você viu o vídeo, mas era para ter visto. A gente falou sobre os biomas do mundo. E dentre os biomas do mundo, os biomas mundiais, tem a savana. E o Cerrado, ele é classificado como uma savana. Então, dentre todas as savanas que existem no mundo, o Cerrado brasileiro é o maior. Entendeu? Entendi. É a maior savana que tem. Então, vamos lá, continuando. Todos entenderam tudo até agora, né? Afirmativo. Fechou. Então, ó... Pedro disse que não, senhora. Ele falou que não? O que você não entendeu, Pedro? Ele falou que não. Eu não vi. Tá zoando. Ele falou que não entendeu nada. Ele tá zoando. Na verdade, ele falou que não entendeu tudo, então não fez nem sentido. Pedro, a dúvida que você tiver, você grita e a gente discute sobre ela. Bom, Cerrado. Então, o Cerrado, o grande problema do Cerrado é o fogo, fala. Não, é só pra testar, pra ver se tá bom. Ai, meu Deus. Nossa, meu cara é um... Fala, Pedro. Não, é só pra ver se tá funcionando aqui, que deu que meu fone tava desconectado. Tá Esse cara, funcionando. Então, um dos grandes problemas do Cerrado é o fogo. Por quê? Porque ele tem, como eu falei para vocês, os invernos
secos. Então, nesse período, tem muitos eventos naturais, como raios, por exemplo, que pode provocar incêndio. Só que esses incêndios no cerrado, eles são normais. Então, a vegetação tem uma adaptação para viver nesses ambientes que vão pegar fogo eventualmente. Então, a gente tem esses eventos naturais que pode ocorrer aí nessas estações secas, né? Na estação do inverno. E tem também as queimadas de manejo. O que são as queimadas de manejo? São aquelas queimadas que elas são controladas. Elas são realizadas em certa época do ano e ela é controlada. Então, é uma estratégia para poder evitar uma queimada muito grande nos períodos de seca. Então, você vai lá, você põe fogo num pedaço na mata, então você consegue controlar que pegue fogo numa extensão muito grande quando tiver muito seco. Então, isso é uma queimada de manejo. Oi? Ah, você consegue virar a tela aí do lado? Porque tem uma que mostra a sua tela, daí você vira pro lado, não tem um de ver os alunos? Tem. Então vira aí, olha o Pedro. Ele tá com frio. Ele tá com frio, ele tá coberto inteiro, Sora. E o áudio dele tá desativado ainda. Não, é bom até que o áudio fique desativado, porque daí ele só liga a hora que ele for falar alguma coisa pertinente. Eu virei muçulmano. Vocês conseguem ver a carinha de vocês aqui no meu compartilhamento ou vocês só veem o compartilhamento? Quando fala, sim. Quando fala, eu acho que sim. Não, só dá pra ver o cerrado. Quando fala, sim. Então, Mas vamos também lá, dá pra vamos virar pro continuar. lado, daí vem a cara de todo mundo. Tem os eventos naturais, né, como os raios que podem ocorrer, as queimadas de manejo, que eu acabei de explicar, e as queimadas antrópicas, que são as queimadas realizadas pelos homens e mulheres, pelos seres humanos, né? Que é a partir da agropecuária. Então, eles vão lá, desmatam uma área para poder fazer agropecuária, criar gado, enfim. Então, essas queimadas aqui não são queimadas naturais, né? Então, não são realizadas por eventos naturais. E como o ambiente pega fogo com facilidade nos invernos porque são secos, as plantas e os animais têm adaptações para isso. Então, aqui a gente tem as plantas com as adaptações. Então, as plantas, muitas vezes, elas têm troncos mais grossos, justamente para poder passar por essa queimada e não morrer, né? Então, os troncos bem grossos, elas passam pela queimada sem grandes danos. Muitas árvores, elas deixam para florescer após o período de queimadas, então elas sabem quando vai ocorrer essas queimadas e elas se adaptam para florescer só depois delas. E também plantas menores podem resistir ao fogo, porque elas são queimadas superficialmente, o fogo pega nelas superficialmente, mas as raízes delas, elas são bem grossas, são bem densas, e elas permanecem ali. Então, depois que passa as queimadas, passa o fogo, ela consegue florescer de novo, tá? E os animais também têm adaptações para o fogo, né? Então, eles podem migrar para outras regiões, né? Assim como os animais nas inundações na floresta amazônica migram, aqui também pelo fogo eles também podem migrar e depois das queimadas eles voltam para essas regiões. E também eles podem criar buracos no solo, porque daí eles entram nesses buracos no solo, passa o fogo, eles se escondem dessas queimadas e daí eles podem sair depois e continuar vivendo naquele ambiente. Oi? Professora, que tipo de animal que faz buraco no solo? Tem, um deles, tem um tipo de tatu no cerrado também, que ele também faz buraco nos solos. Algumas raposinhas que vivem no próprio cerrado também fazem buraco no solo. Tem vários tipos de animais. E outra, como que a planta sabe quando as queimadas passaram para ela poder nascer de novo? Adaptações. Elas vão fazendo essa seleção natural também. Elas vão percebendo e elas vão se adaptando a esse ambiente. Então, elas sabem que determinado período do ano vai ter essas queimadas. Então, elas deixam para florescer depois. São todas adaptações de seleção natural mesmo. Mas daí ela detecta como? Tipo, pela raiz? Ou alguma coisa do tipo? Não, pelo período de tempo mesmo, porque ela tem um ciclo de vida, né? Então, pelo ciclo de vida dela, ela vai vendo que a cada ano ela sabe que chove
e depois tem queimada, e depois ela pode florescer. Entendeu? Mas como que uma planta sabe Exemplo. disso? Adaptações dela, ela é um ser vivo, ela vai entendendo o ambiente que ela vive e vai se adaptando a ele por seleção natural. Mesma coisa que eu falei para vocês, muitas plantas que floresciam antes, elas perdiam todas essas flores porque vinham a queimada e queimava tudo. Então elas foram se adaptando em muitos anos a esse ambiente. Então só foi ficando as plantas que conseguiam se adaptar a esse ambiente. E elas foram dominando o espaço. Eu achava que as plantinhas só serviam para ser egoísta, professora. As plantas são espertas. Elas vão se adaptando por seleção natural mesmo, ao ambiente. Então, são muitos anos que elas vão criando esses mecanismos de sobrevivência. Professor, acho que o Diego travou. Diego? Parece Tá aí, que ó, tá. mexendo a cabeça. Ah, tá aí, hoje tá louco. Diego, você lembra da plantinha egoísta? Lembro. Era Coitada legal, das né? plantinhas. Agora a gente tá vendo que ela não é tão egoísta assim, né? Era bom Bom, quando o Pedro tava com o braço quebrado. a sushi. gente tem as fisionomias do cerrado. Então, a gente tem como o cerrado vai se portando aqui, ó. Vocês estão vendo? São vários tipos de cerrado, conforme vai indo para as regiões mais frias, regiões mais quentes, regiões mais secas, regiões mais úmidas, ele vai se modificando. Então, eu ele se lembro modifica disso. a partir do clima, a partir da disponibilidade de água, a partir da periodicidade do fogo. Então, tem lugar que tem mais queimada, tem lugar que tem menos queimada, porque tem mais água. Então, a vegetação vai mudando, porque o cerrado tem uma extensão muito grande, né? Então, a vegetação vai se adaptando a cada espacinho daquele território. Ou tem alguns que Mas têm aí, solos muito ácidos. Oi? professora, daí quanto maior ele for, tipo, é por causa da temperatura? Como que? Quanto Como maior que quem for, não entendi essa pergunta. o cerrado, porque tem o cerradinho, tem o cerradão, daí eles vão crescendo. Cerrado, cerradinho, cerradão. Não, é que ele vai se adaptando por todas essas características que eu coloquei aqui, Gustavo, ó. Por conta do clima, da temperatura, do ambiente, se chove muito, se chove menos, a disponibilidade de água que tem para essas plantas, a periodicidade do Diego, fogo, se lá tem mais Oi. queimadas ou menos queimadas. você vai matar a cachorra. É cachorro. Escuta o que eu tô falando agora. Pelo solo ácido e também pela fertilidade do solo. Então, tem lugar que o solo é mais fértil e tem lugar que o solo é menos fértil. Então, a partir de todas essas características aqui, você tem daí esse tipo de característica do próprio cerrado. Tudo isso é do cerrado, ó. Então, o campo limpo, ele é apenas algumas gramíneas. O campo sujo, que são as gramíneas e algumas árvores menorzinhas. Aí, o cerrado, um pouco maiores. Aí, o campo cerrado, né? Um pouco maiores. Aí, o cerrado aqui tem todos esses tipos anteriores. O E o cerradão. cerradão, que tem daí plantas maiores também. Então, é tudo a partir dessas características que eu coloquei aqui para vocês. Clima, Mais disponibilidade de de 10 água. metros? Oi? Mais de 10 metros? Tem planta que é mais de 10 metros no cerradão? O cerrado tem. Mas mesmo assim, Cerrado? tem. Oi? Não, mas no cerradão. Aqui, ó. Cerradão. Sim. Não, É que então, tudo mas isso é como cerrado, né? Não, então, mas tudo mas isso é daí- cerrado. Entendeu? Não, entendi. Tudo isso é cerrado. Então, dentro do cerrado, tem o cerradão, que tem plantas maiores. Mas também tem, por exemplo, um campo limpo que tem uma árvore lá no meio. Então, não precisa ser necessariamente essas características certinho. Porque o cerrado, ele está entre 4 biomas, né? Então, ele está entre a floresta amazônica ali, está entre a Mata Atlântica. Então, ele pega também um pouquinho das características dessas outras. Então, quando ela Então, ele está fica, mais tipo, no perto da meio? floresta amazônica, por exemplo... Oi? Ele fica tipo no meio? Ele fica no meio, como eu mostrei aqui no mapa para vocês, Centro-Oeste? ó. Aqui, ó. Então, às vezes, ó, algumas plantas que ficam aqui mais perto da Amazônia ou então da Mata Atlântica, então tem plantas maiores. Por quê? Porque é um ambiente já que começa a ter uma umidade maior, porque esses dois biomas são úmidos, entendeu? Então, mais no Entendi. centrão aqui do cerrado, então ele já tem mais um campo mais aberto, que é aquele campo limpo, né, que a gente viu. Então, conforme a localidade dele, vocês vão ver isso provavelmente em geografia também. Conforme a localidade dele, ele vai ter plantas maiores ou plantas menores.
porque muda a temperatura, o clima, a periodicidade do fogo, todas aquelas características que eu coloquei aqui para vocês. Mais alguma dúvida em relação a isso? Não. Tá. Não. Mas sou eu que tô perguntando as coisas? O que é isso? Não. Eu tô É que quietinho. você foi o único que não entendeu. Vai de graça, Pedro. Nossa! É ótimo Todo- perguntar, porque às vezes todo a mundo pessoa nem entendeu. pensou que ela tem dúvida e ela não sabe aquilo. Professora, Hum, tá vendo aí no Zoom que dá pra clicar nos participantes? Gustavo Certo? tá com a Ó, mão clica lá. levantada. olha. Daí olha lá, Gustavo Prado. Lá em participantes. Clica lá. Tá Aquele assim? balãozinho com 3 coisinhas. Tô com a mão levantada. Agora olha. Vou abaixar a mão. Eu vou dar uma Tá. palminha. Top, né? É um outro mecanismo também. Vocês podem levantar a mão ou gritar. Uma palminha. Entendi. Ó, e por fim, agora o último slide, gente, só para vocês verem o cerrado. Para vocês verem aqui, o que vocês acham que é isso? Pelas classificações que a gente viu aqui, ó, campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado e cerradão. Deixa eu ver. Essa imagem aqui, eu vocês acham que é o uma, quê? dois. Eu acho É que é o uma cerrado. mistura de campo limpo com campo sujo. Eu Esse acho que é primeiro. o cerrado. Também. O primeiro é campo limpo e campo sujo. Acho que pode Eu ser um acho que campo é cerrado. sujo, um campo Primeiro cerrado, né? parece Mas daí o segundo já é um O cerradão. segundo já é o quê? Cerradão. O segundo é o cerradão e o primeiro parece Misturado. um campo limpo. campo sujo, eu acho. Cerradinho. Acho que é um campo. Acho que tem um pouco de cada, né? Aqui atrás a gente vê um campo limpo, aqui a gente já vê um campo mais sujo, que já tem mais umas plantinhas menores aqui. Então, acho que tem uma boa E o mistura nessa Diego? foto, né? E aqui acho que é mais Opa! um campo, um cerradão, né? Porque aqui a gente já tem plantas altas, tem gramíneas, e todas as características dos anteriores estão no cerradão também. Sim. Além das plantas maiores. Sim. Então é isso, pessoal. Tem um vídeo também, aqui a gente já vai entrar na catinha, mas a gente não vai entrar hoje, a gente vai entrar na próxima aula. E eu vou passar um vídeo para vocês. Por aqui? Por aqui. Vamos ver Ih, qual não dá é a pra entender probabilidade nada. disso dar certo. Ô, professora, não dá pra você travando mandar pelo Zop? Gente, Daí, tipo, a gente 2 minutos de vídeo. abre, daí a gente coloca no 0, daí dá play. 2 minutos quanto aqui vai tempo? ser meia hora. Mas não vai acabar o tempo da Ó, live? 2 minutos e Não gravar, 47. professora. Vai ficar meia hora. Vocês estão Dá pra vendo? gente abrir? Tá tudo travando. Sim, mas tipo, não dá pra entender o que o cara fala. Tô travando. Tá travando? Tá Tá. tudo. Ó, dá pra você mandar o link pelo WhatsApp, daí Eu todo mando. mundo vai no 0, 0. Daí tipo, você conta 3, 2, 1 e todo mundo clica. Pode ser? Não precisa ver todo mundo junto, não tem problema. Mas daí é mais legal, não é? Nós temos a reação junto. Eu mando para vocês. Não. Pode parar, Gustavo. Eu mando para vocês Isso o mesmo. link e vocês vêm aí também. Eu achei que fosse dar para vocês verem, porque é muito curtinho. Tem 2 minutos e 47, mas tudo bem. Eu mando o link no nosso grupo lá e vocês vêm depois. Mas assistam o vídeo. Tem só 2:47, ele é curtinho, mas ele é muito bom para a gente entender algumas coisas do cerrado, tá bom? Beleza. Aqui o WhatsApp, professora. Fechado. Vou emendar o link. O que Vai é? emendar. Você mandou emendar o link no WhatsApp. Vou mandar o link no WhatsApp. Então, vamos lá. Ver questões práticas agora. A gente falou sobre o tema 3. Tema 3 a gente vai continuar depois. E aqui a gente tem o nosso sumário. Então, vamos lá. Até agora, a gente teve algumas atividades e nem todos entregaram as atividades. Então, aqui, Olha, vai pegar fogo. eu vou passar para vocês e também vou atualizar a Isabela das nossas atividades. Mas fica tranquila, Isabela, depois eu mando tudo direitinho para você. Cadê ela? Tá aqui ainda? Acabou. Ó, Nossa, que peso Aqui. ignorante. escuta, Pedro. Deixa seu microfone mudo aí. Aqui a gente iniciou o segundo semestre, no dia 13, né? Então a gente já falou sobre o tema 1, tema 2 e agora metade do tema 3. A gente teve o vídeo Osmose Jones, que eu pedi para vocês um resuminho.
que Eu mandei nesse aí. o Gustavo entregou. E daí vocês dois ficaram de me mandar ainda, Diego. Eu assisti, é muito da hora, muito legal. É muito legal o vídeo mesmo, o filme. Ele fala sobre Quer dizer, os efeitos tá meio doença. zoado, mas é legalzinho. Fala aí um pouquinho do filme. Faz um resuminho de Qual é 30 o segundos. filme? Nome do Um filme? resuminho. Osmose Jones. Tem o link para Resuminho. vocês no fórum, na atividade. Tem o link lá para vocês entrarem no filme. Depois eu mando para Pode falar? Isabela por WhatsApp direitinho. Fala aí, Dá pra Gustavo. se comunicar 30 por segundos. Ó, o filme... 30 segundos? Vai. Ah, mas tem que... Tá, vai, ó. Não, pode O falar de boa, vai. Tá, o filme é sobre um policial, certo? E daí, tipo, ele come muito mal, ele come muita besteira, não se alimenta bem, daí... Beleza, né? Ele começa a trabalhar lá e ele pega um vírus. Daí, o filme passa... É tipo uma animação e um live action junto. E daí, o Osmose Jones é tipo um bichinho que tem dentro do corpo dele, que eu não entendi se era uma célula branca ou outra coisa. É o E Diego. daí ele vai lá junto com o sistema imunológico, que era um cara grandão e vermelho, pra tentar acabar com o vírus, batendo nele. Isso. E É daí boa. acontecem todas as peripécias deles lá. Daí Dentro tem do o corpo gordão humano. cheio também. O gordão cheio de tem célula bactéria é o branca. Diego. É Opa. muito legal esse filme. Credo! Ô, Pedro, põe seu microfone mudo aí, fazendo favor, pra gente poder continuar a aula. Vai tomar suspensão online, hein? Então a gente. Que isso, Gustavo? Então vocês têm esse resumo para entregar para mim. Vocês têm ainda a atividade que eu dei na semana passada sobre os exercícios do tema 2, que é a página 22 e 23, são poucos exercícios. E daí são só esses. Hoje eu não vou dar tarefa para vocês. Eu vou deixar vocês entregarem tudo que Graças a vocês têm que Deus. entregar para mim ainda. Aí a aula que vem a gente Professora, você continua os pode biomas mandar do no Brasil. E daí eu passo tarefa para vocês. Oi, Gustavo. Professora, você pode mandar no grupo, tipo, colocar assim, Pedro. Daí coloca as lições que ele não fez. Tipo, Pedro não fez Eu tô nenhum. falando agora, gente. Eu já fiz isso com vocês o primeiro semestre inteiro. Não, Vocês eu sei, mas é enlouqueceram. complicado. É Tá complicado. tudo no portal. Todas as atividades estão no portal. Não tá mais. Eu O nome estou... do filme tá no Eu fórum, não né? sei qual eu entreguei e qual não entreguei. Tá, não. Nós Você, tá ficando Gustavo, falta só a louco. página 22 e 23. Nós tá Só ficando isso? louco com quarentena. Beleza. Chique, hein? Você já é louco? E agora é a página 22 e 23 referente ao tema 2, tá? Beleza. Diego e Pedro, o filme e as atividades. E a Isabela, Já eu fiz vou atividade, conversar com falta ela. o filme. Eu entreguei Fazer uma. fazer o resumo Eu do filme. entreguei, eu não sei se a 20. Eu entreguei a que tinha que entregar lá no prazo. Que a outra pode entregar até dia. Então, você entregou a página 22 e 23. É. Tá. Que era até hoje. Sobre o trabalho bimestral. O que eu estava pensando em vocês fazerem era vocês escolherem, dentre os biomas do Brasil, escolherem um e fazer um vídeo para mim. Um vídeo Explicando? de, sei lá, 5 minutos, falando sobre O meu sobre é a bioma. floresta amazônica. falando sobre as características dele, falando algumas curiosidades dele que a gente não abordou aqui, falando sobre meu é tudo que Amazônia. vocês conseguirem, tudo que vocês Pegar acharem interessante Mata sobre o Atlântica. bioma. Eu quero Posso a dar minha Amazônia. opinião? Fale, Pode dar minha É opinião? Mata Atlântica. claro. Não, Eu sua acho- opinião não importa. Pedro, Cala põe a seu boca, microfone A sua mudo. também não. Eu acho que é legal a gente pegar, tipo, cada um pegar um bioma. No vídeo eu não sei se vai ficar muito legal. Não é? O que você É gostaria de chato. fazer? A maquete. Escrever. Eu gostaria de poder escolher, assim, tipo, poder escrever, poder ou fazer o vídeo, poder fazer maquete, de entendeu? inglês. Tipo, Escrever é muito raso. tá, de então não inglês a escrever, gente mas podia poder gravar fazer- vídeo, fazer maquete ou PowerPoint. Maquete, gente. PowerPoint a gente já Maquete fez trabalho virtual. semestral. Legal, maquete. Maquete não é muito legal. Eu também gosto muito de maquete, mas maquete não é legal virtualmente, gente. Vamos deixar isso pro segundo bimestre, né? Fala Segundo isso com o semestre. Gustavo, né? Por mim, eu Tá uma faço. Vamos deixar isso para porcaria. depois das férias, porque daí a gente consegue Professora. ver a maquete, ver os detalhes, tudo mais. Vocês vão construir uma maquete aí, vocês não vão conseguir me mostrar. Semestre quantos meses? Oi? Semestre quantos meses? Semestre, nós Responde aí, temos Pedro. 2. O primeiro semestre e o segundo semestre.
Dentro do primeiro 6. semestre, a gente tem o primeiro e o segundo bimestre. E dentro do segundo semestre, a gente tem o terceiro e o quarto bimestre. E a gente está Então, no primeiro. A gente está no segundo bimestre. No primeiro semestre. Primeiro semestre. Isso, exatamente. Então, o Aí é ano tem 6 meses 4 cada um. partes. Isso. 6, dá 12. 12 é o ano. 6 não, né? Porque a gente começa as aulas em fevereiro. Então, já perde um ali. Então, Tem as férias de 5 e julho, 4. a gente perde mais um mesinho ali. É uns 4 meses e Dezembro. pouquinho ali. Tem a quarentena, perdemos a vida Uns 4 inteira. meses cada um. 2 meses de um bimestre, 2 meses de outro bimestre. E a quarentena, 3 meses. Professora, posso fazer um vídeo e um texto? Pode, vídeo e texto pode. Mas você pode Deve ter escrever no vídeo. Mas Escrever aí no próprio vídeo e você fazer partes escritas. Você pode ir narrando, você pode deixar escrito. Eu Deixar estava escrito procurando mesmo um vídeo no vídeo. YouTube para vocês e vi vários vídeos muito legais. Eu vi inclusive um vídeo do 7º ano que um cara fez uma paródia de uma música para contar sobre os biomas. Eu vi também um outro vídeo de um outro grupo lá que colocava imagens e colocava escrito no vídeo. Não dá, professora. É sempre sem graça esses vídeos. Todo mundo acha que vai ser legal, mas no final é sem graça. Gostou da minha faixa? Você pode fazer um vídeo, você pode escrever também. Eu gostava tentando ser o Batman. Que Batman, aquele. O cotidiano dele é Batman. Batman. Então, vamos conversar. Pensem no que vocês querem fazer de trabalho bimestral. Pensem o que poderia ser legal. Pensem em possibilidades. Para a gente falar sobre os biomas. Pode ser relacionando biomas mundiais com biomas do Brasil. Pensem, não falem agora. Guardem na cabecinha de vocês, guardem no caderno de vocês. Mas a gente pode escolher o Tudo sobre bioma. isso. Oi? A gente pode escolher o bioma. Se não bater biomas entre vocês, pode. Se bater, a gente faz sorteio. Se não, eu quero- dou um bioma para cada um. Eu quero a Cerrado. floresta amazônica. Por que eu não quero a faz o Amazônia. sorteio agora, professora? Pensem Não, primeiro eu quero- como vocês querem a dinâmica. Se vocês chegarem Eu num quero acordo Cerrado, eu acho. entre Eu vocês, quero a a dinâmica... Amazônia. Pedro, eu tô falando. Se vocês chegarem num consenso entre vocês sobre o que vocês querem, se prefere vídeo, escrito eu acho muito raso. Porque escrito vocês já vão escrever na prova, vão fazer tudo. Mas vocês Será que acharem pode fazer um consenso entre cartaz? vocês aí, conversa lá no... Cartaz também, agora a distância também não dá, né? Mas vai ficar bonito. Não, Olha mas o que eu achei. Mas eu posso fazer um texto, um cartaz e um vídeo? Olha o que eu achei. Pode, se quer fazer tudo, você pode. Mas aí pensem no que vocês querem. O que você achou, Pedro? Eu preciso te mostrar. Gente, pode ser bioma? É uma coisa muito interessante. Pode ser. O camaleão. Pensem no que vocês querem de trabalho bimestral e depois vocês me falem, tá bom? Você achou a pergunta do camaleão aí? O que era a pergunta? Nem tinha pergunta, né? Era só curiosidade. Quanto tempo ele demora pra mudar de cor? 20 segundos. 20 segundos? É. Nossa, eu Sim, falei ó. que eram segundos, daí você falou, não, minutos. Eu achei que Você fosse perdeu no minutos. argumento. Chegou. Eu não sabia, né? Falei Você perdeu no achismo. argumento, Aqui, ó. professora. Perdi agora. Cerca São 20 segundos, gente. É muito rápido. Muito rápido de mesmo. 20 Muito legal, né? segundos. Então é Sim. que nem os filmes mesmo. Tipo, o bicho tá lá normal, daí ele fica meio que transparente. Vocês já assistiram Monstros S.A.? Sim. Sim, Sim. tem um vilão Aquele lá. bichinho lá, amigo do É, o Randall. Máscara. Mentira, só falo que assisti, mas Era nunca o assisti. ex-amigo do. É O do Mike Randall, Wazowski, ele é era o tipo um professor. camaleão. Ele muda. Só que ele muda, tipo, muito Era amigo do absurdamente, né? Sullivan, né? Ele fica com bolinhas e tudo mais. Aí tem o Monstros SA2, que ele muda muito rápido. É, então, exato. Já viu? Já. Quando Eu ele tava vai entrar pensando no naquele filme da mulher que joga o cabelo da torre. Ó. Não, nada a ver. Ó. Foco Não, aí aqui, tem um então. camaleão na história. Foco aqui, então. Tô Então, focado. A gente vai Foca. pensar no trabalho bimestral para a próxima aula. E a gente vai ver essa aula aqui no YouTube, que eu vou postar lá no YouTube para vocês, tá bom? Então, ver a apostila e tudo mais, para a gente entender todos esses biomas, para a gente poder partir para os próximos. Ok? Tá fazendo, Pedro? Ok. Esse site aqui é muito da hora.
É mesmo. Mega Tem muito. Então lê aí, Pedro. Ó, vocês podem pegar curiosidades. Pedro, para de compartilhar a tela, fazendo favor. Só para a gente poder fechar aqui. Obrigada. Vocês podem pegar curiosidades desse site aí que o Pedro falou, que é muito legal, sobre biomas. Vocês podem acrescentar as características gerais do bioma e também colocar curiosidades. Muito legal. Mas aí a gente vai conversando, tá bom? Então, acho que era isso, gente. Ó, então, próximo Gente, aula mas a gente vai ser bioma continua. mesmo? Vai ser Todo mundo quer bioma? bioma? Não, Eu isso quero. eu já Da votação. determinei que vai ser bioma. Aí agora Ah, vocês isso vai veem ser como bom. vocês querem. E biomas brasileiros, tá? Não os biomas mundiais. Eu Quero posso matar fazer, dois. posso fazer tudo que eu te falei? A gente pode até conversar com a professora de geografia e fazer algum trabalho junto. Junto. Um trabalho duplo? Porque não, vocês com estão vendo ela biomas não, com brasileiros lá também. Você mostrou o vídeo para a professora Lívia? Vai só nós, vai só Pedro? nós. Vocês sabem se querem fazer dois, mas tem essa possibilidade A também Lívia de juntar com ela, já que a gente está falando sobre as Deixa ela lá. mesmas temáticas. Mas Então, então, mas beleza. nada, de certa forma. Nós estamos Então- falando de rede urbana. Então, vocês... Não, mas vai falar depois. Se vocês têm alguma dúvida em relação ao conteúdo, gente? Não. Deixa eu pensar. Enquanto não, depois se vocês tiverem, vocês falem lá então no portal, eu abro um fórum para essa temática, a gente deixa o fórum aberto, qualquer coisa vocês falam lá. E é isso então. Professora, Beleza. Oi, posso fazer uma pergunta para as pessoas da sala? pode. Não. Da sala, né? Da Pode. reunião. Reunião. Quase. Meio infantil, porque a professora tá aqui também. Faça. Fala. Vai ter outra aula? Faça. Depois dessa vai ter outra aula? Não. Eu quero saber o nome do filme. Osmose Jones. Osmose Jones, uma aventura, sei lá o que, eu já esqueci. Essa foi a última de hoje. Professora, como você conseguiu o arquivo daquele O filme? nome do filme tá no fórum, professora? Tá Professora. no fórum, eu preciso dar uma olhada, mas com certeza tá na atividade. E a atividade tá aberta lá para vocês. Tá lá escrito ciências, Filme. atividade de filme, alguma coisa relacionada a isso. Mas tá lá no Tá no portal. WhatsApp. Não é resumo Você das entrar lá no Jones? portal e olhar. Que tá É, tudo só lá. entrar no portal. Beleza? Já esqueci o nome do filme, de tão complicado. Então tá, que gente, é. eu vou encerrar a chamada aqui. Aí, aula que vem, vocês sabem o horário da nossa aula, é 17h30. Eu mando o link lá de novo para vocês e a gente faz novamente a videochamada para continuar sobre os biomas do Brasil. Ok? Beleza. Beleza. Então, qualquer dúvida, me chame. Dá pra entrar Tchau, Tchau, professora. gente. Bye. Bom Obrigado. final de semana. Para vocês também. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado.